Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim, o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Lucas 1, verso 26 diz assim: No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Amém? Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra, por esse culto, por esse momento. Nós te louvamos, Senhor, e te pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor esteja conosco, que o culto de hoje seja um culto, Senhor, onde nós possamos celebrar o nascimento, a ressignificação, o novo de Deus sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Este prédio que nós estamos aqui abrigados, com a graça de Deus, é um prédio que foi construído há aproximadamente 12 anos atrás, 13 anos atrás, com o intuito, com o objetivo de ser uma casa de festas, uma casa para celebrar casamentos. Tem gente que casou aqui dentro, inclusive estou vendo aqui o Tiago, está lá no fundo, meu primo, o Tiago casou aqui, né, Tiago? Tem gente que veio a muitas festas de formaturas aqui dentro, foi uma casa que promoveu muitas formaturas, espetáculos, shows nacionais, eventos corporativos dos mais variados. Essa casa foi projetada, foi planejada. Quem a construiu, o proprietário desse local, construiu pensando exatamente nisto. Então ele pensou cada lugar desse prédio no objetivo de promover esses encontros, esses eventos, essas festas. Um pouco antes de nós entrarmos aqui, esta casa estava alugada por uma empresa de balada, de casa noturna, de festas que eram feitas aqui, de pagode, sertanejo, funk. E este era o propósito pelo qual esta casa serviu durante 10, 11 anos, vai fazer um ano agora em dezembro que nós estamos aqui. Só que o propósito mudou. Houve uma ressignificação desse local. Já faz um ano que esse local é utilizado para celebrar, cultuar, engrandecer o nome, sobre todo o nome de Jesus. Um prédio, continua sendo um prédio, continua servindo como um abrigo para pessoas, mas a intenção, o significado pelo qual nós viemos para cá agora é outro. Reúne a igreja de Jesus. Quando a gente sai, é só um prédio vazio, como sempre foi, quando ninguém está aqui dentro. Mas quando a gente entra aqui, nós somos a igreja. Nós não vamos à igreja, nós somos a igreja que se reúne nesse lugar. Então a igreja não é o prédio, a igreja somos nós que se reúne dentro do prédio. Glória a Deus pelo prédio, pelo abrigo, pela condição, pela estrutura. Mas houve então uma ressignificação dessa estrutura, e agora então reunimos-nos aqui como igreja. Eu acredito que existem pessoas, isto é possível,
que não vem aqui porque aqui outrora era uma balada? Tem gente que é muito santo para se misturar num local que outrora era, ou se julga, né, muito santo, né? Para entrar num local que outrora era uma balada, que servia a propósitos para estragar muitas vezes a condição humana, a realidade humana. Então eu tenho certeza que tem gente que talvez diga, quando fala sobre a igreja estar aqui, o CI estar aqui, pois é, eles estavam lá, aquilo lá foi uma balada durante muito tempo e agora estão lá como igreja. Talvez tenha gente que usa esse tipo de argumento para criticar a nossa estada aqui. É possível isso acontecer. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque nós estamos hoje celebrando o Natal. E o Natal, no dia 25 de dezembro, originalmente também era uma festa, que de Natal a celebração ao nome de Jesus não tinha nada, era uma festa pagã. Fazem aproximadamente 1.600, 1.700 anos que a gente comemora no dia 25 de dezembro o Natal, fazendo uma referência ao nascimento de Jesus. Mas na sua essência, na sua origem, a festa do dia 25 era uma festa dedicada ao solstício de inverno no hemisfério norte, uma festa de adoração ao Deus Sol. Os povos pagãos adoravam e cultuavam o Deus Sol. No dia 25 de dezembro, então, celebrava-se esta festa. Só que aconteceu que lá pelo século 3, século 4, a igreja do Senhor foi crescendo, os povos foram se convertendo, e muitos pagãos que foram se convertendo, a igreja então percebeu que poderia aproveitar esta data e mudar o seu significado, ressignificar esta data. E então nasceu a comemoração do nascimento de Jesus, então no Natal. A Bíblia, outro dia alguém me perguntou, a Bíblia fala sobre o nascimento de Jesus? Fala o que a gente leu aqui, mas não fala sobre datas. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Mas esses povos que foram se convertendo, ressignificaram a data. Eu fico, às vezes, me perguntando, será que Jesus fica chateado? Será que o Pai Celestial fica chateado de nós usarmos o dia de hoje para nos alegrar com o nascimento de Cristo sobre a terra que nos trouxe a salvação? Acredito que não. O Natal traz exatamente esse símbolo de ressignificação, de nascimento, de nova vida, de uma vida que veio para salvar toda a humanidade. Mas existe uma parcela de pessoas que também não celebra, não comemora, especialmente no âmbito evangélico. No meio dos evangélicos isso acontece muito. Pessoas que chegam no dia de Natal, ficam lá na internet dizendo, porque Jesus não nasceu no dia 25, porque Natal era uma festa pagã. Foi uma festa pagã, houve uma ressignificação, e hoje a gente celebra, não o solstício de inverno, a comemoração ao Deus Sol, mas a comemoração àquele que é chamado de Sol da Justiça, como diz Malaquias 4:2, porque o Sol da Justiça se levantará, trazendo cura sob suas asas, e nós sairemos e saltaremos como bezerros soltos de um curral, como diz a palavra, Jesus é a resplandecente estrela da manhã. Então, se um dia celebraram errado, hoje foi ressignificado. E é importante a gente aproveitar essa data para fazer também essa ressignificação, trazer um novo sentido a muitas coisas sobre a nossa vida. O Natal traz esse espírito, porque em Cristo Jesus foi isto que Ele veio produzir. Jesus veio para que uma humanidade perdida se reencontrasse, para que um povo que habitava numa terra de trevas agora pudesse ver resplandecer uma luz, para uma humanidade que havia se corrompido, todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus, agora através de Cristo, sacrifício santo, o Cordeiro imolado desde a criação do mundo, nós tivéssemos um novo acesso. O véu se rasgou em Cristo e nós agora temos acesso ao trono da graça.
e podemos nos achegar com toda a esperança, crendo que encontraremos no Senhor misericórdia e graça que nos ajuda no momento de necessidades. Então Cristo é esta ressignificação da vida, do propósito da vida. Talvez você tenha vivido uma vida que até aqui outros planos você fez. Talvez você tenha andado por caminhos que até aqui eram muito contrários ao bom propósito do Senhor sobre a sua vida. Talvez esse ano você tenha se desviado do alvo, do objetivo, do melhor de Deus para a sua vida. E aí quando chega a época de Natal, final de ano, novo ano, o que a gente faz? A gente reflete, a gente avalia, a gente ressignifica, e normalmente entramos num novo ano cheio de novos planos, novos projetos para executá-los. Então o Natal é a ressignificação, e eu quero te convidar nessa manhã a olhar para dentro de você e procurar ressignificar algumas coisas, ressignificá-las através do olhar para Jesus Cristo, ressignificar através do olhar para esse lugar onde Jesus nasceu. Como diz a palavra Belém, terra aonde Cristo nasceu, não será mais chamada pequena, mas todos os povos, todos os olhares, toda a humanidade aguardou ansiosamente pela vinda do Salvador, e Ele veio, e porque Ele veio, Ele ressignificou a nossa história, porque Ele veio, Ele deu um novo sentido para a nossa casa, para a nossa vida, para a nossa família, e o Natal traz então toda esta memória, toda esta lembrança, e eu quero nesta manhã rapidamente trazer algumas formas pelas quais nós podemos ressignificar a nossa história. Uma delas é através das mensagens que procedem de experiências sobrenaturais com o Senhor para aqueles que tiveram. O texto que nós lemos e a história do nascimento de Jesus fala que o anjo Gabriel, ele apareceu a Maria, e ele trouxe a Maria uma mensagem. Anjo na Bíblia significa mensageiro, e é importante a gente falar algumas curiosidades sobre anjos. Anjos são milhões de milhões, diz a palavra. Em Apocalipse fala que um dia nós estaremos diante do Senhor, glorificando o seu nome como sua igreja, o povo que veio, que lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro. Haverá um dia que nós estaremos diante do Senhor, e o texto de Apocalipse fala que naquele dia, junto conosco, estarão milhares e milhões de anjos, glorificando o nome do Senhor. Apocalipse 6 fala de uma batalha, uma única batalha, aonde o número de anjos que estarão guerreando em favor de Deus será de 200 milhões de anjos, numa batalha que ainda acontecerá em favor do reino de Deus. 200 milhões de anjos. Jesus, quando foi preso, diz a palavra que Pedro ficou indignado, impulsivo, pegou uma espada e cortou a orelha de um soldado, porque ele errou, ele era ruim de espada, ele tentou acertar, foi a cabeça, o pescoço, mas como ele era ruim, ele acertou só a orelha. E diz a palavra que Jesus diz assim: Pedro, guarda essa espada, porque aquele que vive pela espada, pela espada morrerá. Será que você não sabe que se eu quisesse, eu pediria ao meu Pai, e Ele enviaria mais de 12 legiões de anjos ao meu favor, para me defender? Nos dias de Augusto, uma legião de anjos contava com 6.856, uma legião de soldados, porque Jesus usou uma figura romana, do Império Romano. Uma legião de soldados contava com 6.856 homens.
6.100 a pé e 756 a cavalo. E Jesus está falando, se eu quisesse, eu pediria ao meu Pai, agora mais de 80 mil anjos para me defender. Então eu não preciso da tua espada, Pedro, eu sei me defender. Eu preciso é que se cumpra o propósito, eu tenho que morrer. Por que eu estou falando isso? Só para você ter uma ideia do poder desses seres celestiais, que são mensageiros de Deus. Existiu uma guerra de Senaqueribe contra o rei Ezequias de Judá, e diz a palavra que Ezequias estava ameaçado, todo o povo de Israel ameaçado pelo exército de Senaqueribe, que era um exército incontável. E diz a palavra que Deus, para tratar desse assunto, desse exército incontável, de milhares de homens armados contra Israel, um povo que mal conseguia se defender, Deus, para tratar desse assunto, enviou um anjo, e esse anjo matou 185 mil homens. Então eu estou falando até agora de 200 milhões, de milhões, de muitos anjos. Um anjo resolveu o problema de uma nação, um anjo, para você ver o poder que esses seres têm. E aí vem o Salmo 34 e diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o teme e o livra. O Salmo 91 vem e diz assim: o Senhor dará ordem aos seus anjos ao teu respeito, para te livrar, para te segurar pela mão, para que você não tropece em pedra alguma. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Uma das formas de você ressignificar a sua vida é você saber quem está com você, quem anda com você, quem te protege, quem te guarda. E das coisas sobrenaturais que acontecem à nossa volta, mesmo que nós não as vejamos, o mundo espiritual ele é real, e o Senhor envia o seu anjo para acampar ao nosso redor. A palavra fala que o inimigo das nossas almas anda ao derredor, bramando como um leão procurando a quem possa tragar, mas ao redor está o anjo do Senhor nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo o mal. E é por isso que nós não temeremos mal algum, porque maior é o Senhor que está conosco. Anjos não recebem adoração, anjos não recebem culto, anjos não recebem oração. Diz a palavra que são os anjos, Hebreus 1, que não são todos os anjos espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Quem aqui está salvo em Cristo Jesus? Quem crê no nome de Jesus? Então o Senhor envia anjos, que são espíritos ministradores, para servir a nós que haveremos de herdar a salvação. Anjos não são servos nossos, são servos de Deus ao nosso favor, servos que trazem mensagens do Senhor para nós, e em alguns casos, de forma sobrenatural mesmo, como eu acabei de ler que Maria teve essa experiência. O nascimento de Jesus está cercado de muitas mensagens espirituais. O anjo Gabriel aparece a Maria, o anjo Gabriel aparece a Isabel, um anjo do Senhor, diz a palavra, que aparece a José em sonho. Anjos de Deus aparecem aos pastores lá nos campos de Belém, trazendo para os pastores a mensagem: alegrem-se, porque nasceu o Salvador, o Cristo, o nosso Senhor. Venho trazer a vocês boas novas de paz, que é alegria para todos os homens. Os anjos cantam glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais eles concedem o seu favor. Anjos, literalmente seres celestiais e espirituais poderosos, que aparecem e trazem uma mensagem. Eles não aparecem porque eles gostam de aparecer, eles aparecem porque eles trazem uma mensagem de ressignificação para a nossa história. Na minha família tem uma história assim. O meu avô Iá, que faleceu agora, fazem 2 meses, 60 e tantos anos de evangelho,
servindo ao Senhor. O homem que lá aos seus 30 anos de idade, morreu agora aos 94 para 95 anos, aos seus 30 anos de idade ele era pai de santo, cruzado em banda, que banda, sem banda, tudo que é banda que você imagina. E ele um dia, analfabeto, lá nos anos 1900 e bolinha, ele estava no fundo da sua casa, ele tinha um rancho no fundo da sua casa, onde ele guardava os santos, os orixás, os santos do candomblé, e ele estava lá limpando os santos. Um Deus que não te limpa, um Deus que você precisa limpar, mas ele estava lá. O Deus que nós conhecemos, ele nos limpa. Algumas pessoas têm Deus para limpar, nós temos um Deus para nos limpar. E aí ele estava lá atrás, e ele contava a história que ele estava lá atrás limpando os santos, e de repente ele ouviu um barulho no mato, nas árvores assim atrás da casa, e ele olhou e ele viu como se gotas de sangue caíssem no seu braço e se desfizessem. E ele contava a história, e todas as vezes que ele contava ele chorava. Ele disse que quando ele olhou para trás, vendo aquele barulho, ele viu um anjo do Senhor, e o anjo de Deus disse a ele assim: quebra tudo isso aí, e sai dessa cidade, Joinville ele estava, e vai para Camboriú, porque eu vou te mostrar o que você tem que fazer. E ele disse que ele saiu de lá, e ele veio para Camboriú, e ele entrou numa igreja, foi batizado com o Espírito Santo, e serviu a Deus. Muita gente não acredita nessa história, mas ele viveu mais de 60 anos contando esse testemunho, e muitos frutos da sua vida servindo ao Senhor, a partir de uma mensagem que ressignificou completamente toda a sua vida e da sua família. Então, se você me perguntar, você crê, Fernando, que pode acontecer coisas sobrenaturais, que tem gente que pode ter de experiência sobrenatural? Eu creio, talvez esteja alguém aqui dentro que já tenha vivido alguma coisa que naturalmente não se explica, mas que isso sirva não para contar apenas uma experiência, mas que sirva para ressignificar a nossa história, e nos aproximar de Jesus. Agora diz a palavra que todos os anjos são espíritos ministradores enviados. E você sabia que não tem só anjo de asa, anjo celestial, anjo espiritual, anjo que aparece e desaparece? Tem anjo que não tem cara de anjo. Você está olhando para um agora, vê se eu tenho jeito de anjo. Está te achando, Fernando? Não, é Jesus que diz que eu sou anjo. Jesus lá na carta de Apocalipse, às igrejas, diz assim: ao anjo da igreja tal diga. O anjo ali é o pastor. Ele diz que ele segura as 7 estrelas na sua mão, que são os anjos das 7 igrejas. Ou seja, Deus também dá uma nomeação aos pastores da igreja, chama de anjos. Por quê? Porque tem cara de anjo, jeitinho de anjo, parece com anjo. Não, é porque é mensageiro. Anjo é mensageiro. E qual é a responsabilidade pastoral, se não anunciar a mensagem, trazer uma mensagem para a igreja de Cristo? Então é por isso que o Senhor também chama pastores de anjos, e é por isso que nós pastores temos uma responsabilidade de pregar a palavra de Deus, que é uma mensagem do nosso Senhor, e esta mensagem ela é refletida, essa mensagem ela é revelada, essa mensagem é dada pelo Senhor, esta mensagem o Senhor nos leva a estudá-la, a buscar, a pregar da melhor forma possível. Por quê? Porque são mensagens para a ressignificação de histórias. E aí a gente vê, muitas vezes, gente que com uma mensagem, que guarda no coração, a sua vida é transformada, porque pega a mensagem que ouve, ressignifica a sua história e vive uma nova vida em Cristo Jesus, através desses anjos que não tem nem cara de anjo, mas é anjo. Outros não mudam em nada, porque ao invés de pegar a palavra, ressignificar, fica criticando o anjo, fica falando mal do anjo, fica olhando para cá, para o jeito que o anjo está vestido. Não percebe
que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, que Deus usa aquilo que é fraqueza para envergonhar aquele que pensa que é forte, e mostrar a todos que todo o poder emana dele. Mas a vontade do Senhor sempre será nos dar uma mensagem que ressignifique a nossa história. Tem gente que diz: eu nunca ouvi Deus falar. Deus não está falando, Deus fala o tempo todo. Deus nos envia mensagens o tempo todo, Deus nos orienta o tempo todo. O Espírito Santo, diz a palavra, está conosco, nos guiando, e Ele faz isto através dos mensageiros que Ele convoca para falar. Se Ele quiser fazer através de uma forma sobrenatural, fará, mas às vezes Ele faz através de coisas que parecem simples. Você sabe que existe uma categoria de anjo que se disfarça de forasteiros, de estrangeiros, de necessitados e de pedintes, e que muitas vezes trazem uma mensagem de Deus para a nossa vida. É Deus se apresentando a nós, e nós perdemos a oportunidade de receber uma mensagem que ressignificará completamente a nossa história. Hebreus 13, verso 2 diz assim: não se esqueçam da hospitalidade, porque foi praticando-a que, sem saber, muitos acolheram anjos. Olha aqui Deus se disfarçando de forasteiro, de necessitado, de pedinte, de mendigo, de gente que às vezes bate na porta da casa da gente e diz assim: tem um pratinho de comida aí? De gente que às vezes bate na porta da igreja, entra na igreja, e ao nosso senso de hospitalidade, de acolhimento, de abrigo, de ajuda, podemos acolher anjos sem saber. E uma mensagem de Deus pode mudar a nossa vida por conta da nossa hospitalidade. E às vezes a gente está muito preocupado com a nossa realidade, com os nossos problemas, com as tribulações que estamos enfrentando, e não nos interessamos pelo próximo. Quando nós entramos aqui na igreja, aconteceu uma coisa que até hoje eu vou dormir, às vezes fico pensando assim, que estranho esse dia. Nós estávamos aqui, bem nos primeiros dias, estávamos reformando para fazer o primeiro culto. Era por agora, assim, 26, 27 de dezembro, e a igreja, o pessoal limpando e tal. Aí, de repente entrou um homem alto, negro, forte, e ele se assentou lá no fundo, e ele ficou sentado, e ele ficou ali por 1 hora mais ou menos, sentado, só observando. Uma hora eu olhei para ele, ele estava dormindo, e aí quieto na dele e tal, e não fez nada, só ficou ali. Mas nós somos uma igreja que nós temos uma prática de hospitalidade, de acolhimento. Então eu vi gente chegando perto dele, conversando com ele, perguntando se ele queria comer alguma coisa, porque ele estava maltrapilho, ele estava como um andante, mas sentado ali em paz, e todo mundo acolheu, e ele ficou ali, enfim, as pessoas trabalhando. E aí na hora de ir embora, nós íamos embora, ele se levantou também para ir embora, e ele perguntou para nós: eu estou passando pela cidade, eu entrei aqui, eu quero ir para o centro da cidade. Para onde é o centro da cidade? E aí a gente apontou para ele a direção do centro da cidade, e como o centro é longe, ele queria ir bem para a região central. Um irmão já se prontificou e disse: eu vou pagar um Uber para você. Eu disse: não precisa não, eu vou pagar o Uber. Aí pediu Uber. Olha o que é uma igreja hospitaleira. E aí o Uber chegou, mas eu fiquei com aquele negócio assim, sabe quando você fica com o meu olhar, a minha atenção, ele me chamou a atenção. E aí coincidiu de o Uber parar para pegar ele, e eu estava saindo também, a Elisa veio me buscar, minha esposa, e aí eu entrei no carro também com ela. Eu disse: segue esse Uber aí, segue para nós ver onde é que vai. Curiosidade só, e o Uber foi seguindo, e o Uber parou lá na frente da Havan, lá da Beira Rio, lá, a van lá na frente do Hotel Sandri. E o Uber parou na frente da van, ele desceu, ele atravessou a rua e entrou naquela rua que vai dar lá na Beira Rio,
que é a mão única ali que sai da Rua Uruguai. Quem conhece da cidade aqui sabe, uma rua que deve ter uns 800 metros, e nós paramos atrás, e eu fiz o retorno, pedi para a Elisa fazer o retorno na sinaleira da frente, 20 segundos, não deu 20 segundos o retorno, ele desceu, a gente passou, fez o retorno, quando eu olhei para a rua, o homem tinha desaparecido, e até hoje eu fico me perguntando, será? Onde é que esse homem foi? Será que era de fato alguém? Será que foi uma experiência sobrenatural? Eu não sei. Mas isso também pouco importa se era uma pessoa, se era um anjo, eu não sei, eu não estou dizendo que era, mas eu fico até hoje me perguntando, onde ele entrou? Não dava tempo, em 20 segundos ele correu 800 metros. Não dava. E ele desapareceu. Mas o que fica, não é a questão para onde ele foi, quem ele era, mas a hospitalidade dessa igreja. E de quantas coisas nós usufruímos como igreja, porque nós desenvolvemos uma cultura de acolhimento. De quantas coisas o Senhor tem feito sobre a nossa vida aqui como igreja. E quando eu falo igreja, eu falo instituição, e eu falo pessoas também individualmente que estão vivendo experiências poderosas em Deus, tudo porque entenderam o valor da hospitalidade. Se é por aquele caso, ou se é por tantos outros casos, porque essa igreja ela é hospitaleira todos os dias, mas nós entendemos que quando a gente está atendendo pessoas, podem ser só pessoas, mas podem ser anjos também. E a palavra fala assim, muitos acolheram anjos sem o saber, eles vêm e vão e a gente não fica sabendo, mas Deus sabe, e Deus nos prova, e Deus nos testa, e às vezes Deus quer mudar a nossa história, e para mudar a nossa história, homens e mulheres que temos necessidades, Ele se apresenta com uma necessidade, porque tudo aquilo que o homem semear, certamente ele colherá. Se você está com necessidades na vida, e você tem orado ao Senhor, para o Senhor suprir as suas necessidades, deixa eu te dar um conselho, talvez a resolução da tua necessidade se apresentará numa necessidade menor, algo que você não é capaz de fazer, uma impossibilidade, uma necessidade que você tenha, e você ora, Senhor me livra, Senhor me ajuda, Senhor abre portas, Senhor resolva, e Deus vai resolver, e Ele pode se apresentar com uma necessidade menor, uma necessidade que você pode resolver, porque existe uma lei poderosa que Deus criou no universo, a lei da semeadura. Não se deixe enganar, tudo aquilo que o homem semear, certamente ele colherá, se ele não desanimar. Então talvez para ressignificar a nossa vida, a gente precisa ouvir as mensagens que o Senhor está nos alertando. Talvez eu esteja pregando agora a palavra, e do que eu estou falando, o Senhor está te dando uma mensagem completamente diferente das palavras que eu estou dando, porque o Espírito Santo de Deus, Ele se move nos nossos corações, na sua multiforme graça, pegando palavras que eu não disse, mas Ele falando ao teu coração, porque é a mensagem dEle para você. Davi disse assim, uma vez Deus falou, duas eu ouvi, que o poder pertence ao Senhor. Olha só, uma vez Deus falou, duas eu ouvi, por quê? Porque uma vez Deus está falando através aqui do mensageiro, do pastor sem cara de anjo, mas que Deus chama de anjo. Mas duas você ouve, porque você ouve o que eu estou falando, e ouve o que o Espírito Santo de Deus está falando no teu coração. E essa mensagem é poderosa para ressignificar a tua história, e o que o Senhor quer é que você saia daqui e diga, amém, está definido, é o que eu vou fazer. Isso muda a nossa vida. Uma outra forma de ressignificar a nossa história é através da sabedoria que Deus nos dá, do conhecimento sobre as coisas da terra que o Senhor nos dá. O nascimento de Jesus aponta para magos, homens que vieram do Oriente, e a Bíblia chama de magos porque eles eram homens, mestres, sábios, na ciência humana. E diz a palavra que através da observação dos astros, das estrelas, eles identificaram o nascimento de Jesus. Ciência humana, sabedoria humana, homens que não tinham cara de crente, homens que não eram o estereótipo do crente, homens que não eram religiosos. Olha que interessante,
não religiosos encontraram Jesus, e religiosos dentro de Israel, na cidade de Jerusalém, na cidade de Belém, não perceberam que o Salvador havia nascido. Mas homens que tinham ciência, sabedoria, escolaridade talvez, formação acadêmica, lá no Oriente, nas terras da Babilônia, vieram seguindo uma estrela e chegaram exatamente aonde Jesus estava, para celebrar e adorar o nome daquele que vive para sempre. Por quê? Porque utilizaram dos seus conhecimentos intelectuais, seculares, também para ressignificar a sua história. Será que a nossa sabedoria, os nossos conhecimentos, a nossa ciência, está ressignificando a nossa história para nós encontrarmos Jesus ou para nos afastarmos dele? Tem uma frase que eu gosto muito de Louis Pasteur, que foi o homem que desenvolveu o leite pasteurizado, por exemplo, que a gente bebe, vem do sobrenome dele. Ele desenvolveu, ele era um cientista, um inventor, muitas coisas ele criou, e uma das suas frases mais sublimes para mim é a que ele disse o seguinte: um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. Então o cientista ateu é o cientista raso, porque o cientista que se aprofunda na ciência encontra Deus e ressignifica a sua história. E os nossos saberes, a nossa ciência, a nossa secularidade, os nossos negócios, eles deveriam servir para ressignificar a nossa história e nos aproximar de Jesus, e não para nos afastar. Tem gente aqui que Deus quer dar sabedoria, mas a sabedoria não pode te matar, tem que te aproximar do Senhor. Sabedoria enriquece, sabedoria preserva a vida, sabedoria dignifica um homem. Quando o Senhor quiser mudar a história da sua família, da sua vida, das suas gerações, não peça dinheiro, peça uma ideia. Dinheiro é consequência, dinheiro é resultado, dinheiro é ferramenta. Uma ideia muda a história da sua vida e da sua geração, das suas gerações. A sabedoria, e diz a palavra que a sabedoria, quem dá é Cristo, Ele é a fonte da sabedoria. Mas que sirva para ressignificar e nos aproximar. Tem gente que quando consegue chegar a um lugar nobre, quando consegue desfrutar de algo, quando recebe de Deus algo, ao invés de se aproximar, se afasta. Esses homens não eram religiosos, mas estavam lá no dia do nascimento de Jesus, porque utilizaram-se da ciência e da sabedoria para procurar o Salvador. Houve um tempo da história da igreja que os jovens eram aconselhados a não ir para faculdades, não estudarem, porque iam se desviar. E realmente, tem muitos que vão para lá e ao invés de proclamar o nome do Senhor, se desviam. A faculdade é a perdição. Mas em nome de Jesus, eu quero declarar que se levantará uma geração altamente capacitada nas ciências humanas, nos saberes seculares, mas esta alta capacitação que nós tivermos nos conduzirá para mais próximos do Senhor e ressignificará muitas coisas sobre a nossa vida, para nós reconhecermos que o Senhor é Deus. Coisa linda é você ver alguém que tem uma formação, que tem uma capacidade, e pega tudo isso e sujeita ao Senhor para glorificar o seu nome. Aqueles magos, diz a palavra, que chegaram e se prostraram diante do Senhor. Eram homens poderosos, nobres, sábios, honrados. O rei Herodes recebeu eles quando eles chegaram. O rei de Jerusalém, de Israel, o tetrarca da Judéia, quando eles chegaram, foram recebidos por ele, para você ver o tamanho da importância desses homens. Mas diz o texto que quando eles chegam diante de Jesus, eles se dobram, eles se prostram, eles o adoram. Porque coisa linda é você ver alguém que pega todo o seu saber e o seu conhecimento, e com isto glorifica o nome do Senhor. Deus quer nos levar a lugares muito altos, muito importantes,
Deus quer colocar a igreja dele em lugares de decisão, de governo, de poder. Deus pode fazer isto, mas tudo isto não vai nos corromper. Quando nós chegarmos a esse lugar, nós vamos nos dobrar e dizer: ao Senhor a glória, ao Senhor, que é maior do que todas as coisas, e que todas as coisas que Ele nos deu servem para nos apontar para Ele. Você pode ressignificar a sua vida, talvez como os pastores, e aqui eu não falo para todos, falo para alguns, mas alguns talvez se assemelham a mim, porque na minha vida foi assim. Eu ressignifiquei a minha vida quando, no chamado do Senhor para o ministério, eu disse sim. E algumas pessoas são chamadas para o sacerdócio. Os pastores estavam no campo, os pastores estavam cuidando das ovelhas, os pastores estavam no seu trabalho de cuidado das ovelhas nos campos de Belém, mas de repente veio uma mensagem do Senhor: trago a vocês boas novas de paz para todos os homens, para todos os povos. Nasceu o Salvador, nasceu o Cristo, o Senhor. E diz a palavra que os anjos cantaram, alegraram-se, deram a mensagem aos pastores, e os pastores agora saíram dos campos da sua vida secular e foram levar esta mensagem lá na casa onde Jesus estava, para aqueles que estavam na casa. Gente que ressignificou a sua história, aceitando o ministério que Deus lhe deu. Gente que ressignificou a sua história, vivendo os planos de Deus para a sua vida, que são maiores do que os nossos, e às vezes, glória a Deus quando a gente consegue andar alinhado, e os planos que a gente faz são os mesmos do Senhor, mas às vezes, como diz Provérbios, muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Talvez em alguns casos, o Senhor, para ressignificar a tua história, vai mudar completamente o teu caminho, completamente o teu propósito, completamente aquilo que você se propôs a fazer no início. Como eu disse aqui no começo da mensagem, esse prédio começou como uma casa de eventos noturnos, de balada, de festas. Hoje é um prédio para servir a igreja do Senhor. Mudou completamente. Talvez hoje as pessoas te vejam como alguém totalmente diferente do que Cristo te vê, e que o Espírito de Deus já disse que você será. Isso pode acontecer. Isso acontece na vida de muita gente, isso aconteceu na minha. Antes das pessoas verem o que hoje está óbvio, começou uma revolução interior, onde só eu sabia, porque o Senhor tinha dito só a mim. E esse trabalho do Senhor que começa interiormente, o exterior é o resultado, mas a transformação, ela nunca é de fora para dentro, a transformação é de dentro para fora. Só que o Senhor precisa que você diga sim, para que haja uma ressignificação. Quando você entrou aqui na igreja, você viu que nós colocamos lá fora um presépio, uma ilustração do nascimento de Jesus, da casa onde Jesus nasceu, daqueles que estavam lá, os pastores, os magos, José, Maria. Jesus foi posto numa manjedoura, que era um local dentro da casa. Tem gente que acha que Jesus nasceu num estábulo, mas provavelmente não foi um estábulo que Jesus nasceu. Jesus nasceu dentro de uma casa, só que não havia hospedaria na casa. Que nas casas naquele tempo haviam 2 andares, então a hospedaria ficava no andar de cima, e a parte de baixo, meio que uma sala da casa, havia um local onde abrigavam os animais também, porque o deserto, Israel no inverno é muito frio, todos os dias assim são frios, porque o deserto é quente de dia e frio de noite. Então havia uma prática de abrigar os animais mais domésticos dentro da casa, e colocava-se ali uma manjedoura para que eles pudessem comer na sala, mas ficava dentro da casa. E Jesus, por não ter lugar no quarto, provavelmente nasceu nesse lugar. E ali você vê uma reprodução, uma representação. Só que você vai reparar algo quando você sair daqui: todos estão olhando para Ele, todos. Jesus é o centro de tudo. Todos
E quando nós olhamos para Ele, Ele retribui o nosso olhar, dando um novo sentido para a nossa vida. Por isso, se você quer ter um novo sentido para a sua vida, ressignificar muitas coisas na sua vida, ou talvez tudo na sua vida, olha para Jesus. Porque quando você olhar para Jesus, Jesus retribui o seu olhar, te dando um novo sentido, te dando um novo propósito, te dando um novo significado. Nessa manhã eu gostaria de deixar essa palavra para você. Olha para Jesus, e você vai ver ressignificação de muitas coisas, coisas que talvez já perderam o sentido, coisas talvez que já não fazem mais, não tem mais propósito, talvez coisas que você nem sabe que existem, mas você tem aquele sentimento de que, o que vai ser? O que será? Próximo ano está chegando, fiz tantos planos, esperei tantas coisas, e a verdade é que me decepcionei, me desiludi, não faço ideia do que será o porvir, mas deixa eu falar para você uma coisa, se você olhar para Jesus, a sua vida sempre terá sentido. Se você não tirar os seus olhos de Cristo, você sempre terá um significado, você sempre saberá o que fazer, porque todas as vezes que a gente olha para Ele, Ele retribui com um significado para as nossas histórias, Ele retribui com um sentido para o nosso caminhar. Então nessa manhã de Natal, é manhã de olhar para Jesus, e saber que um menino nos foi dado, um filho nasceu, o governo está sobre os seus ombros, Ele será chamado de maravilhoso conselheiro. Maravilhoso conselheiro, não existe conselho melhor do que o conselho de Jesus. Todas as vezes que a gente olha para Jesus, o maravilhoso conselheiro nos dá um conselho maravilhoso. Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão. O zelo do Senhor fará isso. Então olha para Jesus, e você vai ver um novo sentido para a sua vida, em nome de Jesus, amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar.